difícil, né? Porque né? daí a gente fica engessado. Tem que olhar, né? Olá, bom dia, bem-vindos. Muito obrigada pela presença de todos aqui presencialmente, a todos que nos acompanham pela internet. A gente está começando agora o segundo dia do 10º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. E nessa mesa nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é a oncopediatria, com atenção especial aos pacientes adolescentes. O meu nome é Dayana Garbim, eu sou jornalista e também idealizadora da campanha De Olho nos Olhinhos. Junto com meu marido, nós criamos essa campanha de conscientização sobre o diagnóstico precoce do retinoblastoma, que é um câncer que atinge especialmente crianças pequenas, de 0 a 5 anos, e um tumor que começa na retina. Por isso a nossa campanha se chama De Olho nos Olhinhos, porque, como a gente sabe, a gente vai conversar muito aqui hoje, quando a gente fala de câncer infanto-juvenil, o diagnóstico precoce é a chave para aumentar as chances de cura das nossas crianças e adolescentes. Então, esse é o nosso sonho com a nossa campanha, por isso agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, agradeço muito a Sobop pelo apoio à nossa campanha De Olho nos Olhinhos, a Abrale por esse evento tão importante e a todos vocês que estão aqui para esse bate-papo hoje com a gente. Essa conversa também é um podcast e vocês podem ouvir no TJCC no Ar, que é o podcast do movimento Todos Juntos contra o Câncer, no streaming de sua preferência. Então, depois do nosso evento, se vocês quiserem acompanhar, mandar para alguém, compartilhar, fica nas plataformas de podcasts. Nesse bate-papo, nós vamos abordar os desafios de se enfrentar o câncer durante a infância e a adolescência. Vamos conversar sobre a importância de melhorias necessárias na atenção a este público, a assistência especializada e como é importante que o tratamento leve em consideração a faixa etária de cada paciente, as especificidades de cada faixa etária. Quero apresentar para vocês agora os nossos convidados. A gente vai conversar com o Dr. Nevissolino Pereira de Carvalho Filho, que é presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, a SOBOP. A doutora Geisa Alves de Souza, médica de emergência em oncologia e coordenadora da oncologia do Hospital Infantil Darcy Vargas, aqui de São Paulo. E a Maria Paula Ruas, que é influencer e paciente em remissão de linfoma de Hodgkin. Muito obrigada, bem-vindos ao nosso bate-papo. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, todo mundo. É uma alegria ter vocês aqui conosco. Bom, antes de começar o nosso bate-papo, eu quero dizer para vocês que estão aqui com a gente presencialmente e pela internet, que vocês vão fazer parte desse bate-papo com a gente. Então, se vocês tiverem perguntas, vocês podem escanear o QR Code, que está aqui na tela. Cadê o nosso QR Code? Para isso, você pode escanear esse QR Code e enviar a sua pergunta, que daqui a pouquinho eu já vou começar a responder as perguntas. E se você está em casa acompanhando a gente, você pode mandar pelo chat as suas perguntas. Bom, Maria Paula, eu queria que você começasse contando para a gente a sua história, né? Com muita alegria, você está em remissão. Eu gostaria que você começasse do princípio. O que você percebeu? Você sentiu alguma coisa diferente quando você, né, e sua família, você procurou o médico e teve o diagnóstico? Como foi? Então, eu comecei a ter os sintomas com 16 anos, né? Eu estava terminando o ensino médio e eu sentia cansaço, sentia muita disposição. Então, eu falei, não está certo isso. Eu até praticava exercícios físicos, só que eu resolvi sair porque não estava conseguindo praticar, né? Então,
eu falei com a minha mãe, ela falou, isso não é normal. E aí os sintomas continuavam vindo, né? Depois veio a febre. E nisso, nessa febre, eu sempre ia no hospital. Minha mãe falava, é alguma coisa de errado, né? Então a gente sempre ia, só que falavam que era virose, né? Então a gente sempre voltava. Nisso, em mais ou menos março de 2020, eu comecei com coceiras, né, no corpo todo. E eu pensei, o que pode ser, né? E eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Eu falei para minha mãe, eu quero ir no médico porque eu não estou conseguindo dormir. Eu me coçava muito, eu chegava a chorar de desespero porque era uma coceira insuportável. Aí nós fomos, né, ao pronto-socorro, porque eu não estava conseguindo dormir, e nisso disseram que era sarna, né, escabiose, e me passaram ivermectina. Eu tomei, só que não resolveu. Aí a gente procurou um dermatologista, só que ela também falou a mesma coisa. Eu resolvi não tomar o remédio, porque eu falei, se não resolver uma vez, não vai resolver outra. E sarna como passa também, né? Então eu falei, então não pode ser sarna. Então depois veio acompanhado de tosses, sudorese noturna, né? Eu dormia, então eu acordava com a cama molhada, o travesseiro, meu cabelo, parecia que eu tinha acabado de lavar, porque era um suor assim muito intensivo. E depois veio acompanhado de pontadas nas costas e no peito, meu peito chiava bastante. Só que eu sempre procurei médico, né? Só que eu ia ao pronto-socorro, eu já passei em médico particular também, só que sempre era o mesmo diagnóstico. Até pensaram que era psicológico, só que eu falei, pode ser, né? Porque eu comecei a acreditar, porque era uma coisa que tirava o meu sono, que eu não dormia. Então, eu falei, com certeza isso é psicológico. Então, minha mãe já ia procurar encaminhamento para o psicólogo, né? Até que eu estava tirando fotos, gravando meus vídeos, e eu notei um nódulo no pescoço. Aí eu mostrei para minha mãe falou, isso não é normal. Aí ela falou assim, vamos no médico? Eu falei, não, porque vai que some. Aí ficou minha mãe, meu pai, todo mundo no meu pé, falando, vamos no médico. Eu falei, não, isso deve ser normal. Aí no dia seguinte também foi a mesma coisa. Aí de tanto falarem, vamos, eu acabei indo. Nisso que eu fui, assim que eu cheguei ao pronto-socorro, tinha um oncologista lá de plantão, e aí ela falou, na hora que ela olhou, ela falou, isso aqui é linfoma de Hodgkin. Porque ela puxou lá e viu todos os sintomas que eu estava acompanhada, e eu não notei, né, os nódulos no pescoço, vim notar muito depois, então já estavam bem grandes, né? Eu tinha um bem grande desse lado esquerdo, só que eu não notei, porque ele cresceu, então ele se camuflou ali. Aí eu fui internada para investigação, a tomo estava até quebrada, né? Então eu tive que aguardar 5 dias para fazer a tomografia. Eu até ia voltar para casa, porque como não tinha consertado, eles falaram assim, então você volta para casa e você espera te chamarem. No dia que eu estava tomando banho para receber a alta, aí arrumaram a tomografia. Aí falaram, você vai fazer a tomo. Aí eu fiz a tomo e no dia seguinte de manhã eu fiz a biópsia. Aí eu fiquei nesse impasse, para onde que eu vou? Porque eu tinha 17 anos, então não sabia o que fazer, se eu ia para o adulto, se eu ia para o infantil, porque eu estava com 17, então eu estava prestes a fazer 18 anos. Então, assim, para o adulto eu não tinha 18 anos ainda, e para o infantil eu ia fazer 18 anos ainda. E nisso, o cirurgião que fez a minha biópsia, ele me encaminhou para a doutora Geisa, e eu iniciei o tratamento no DACI, fui encaminhada para lá. Foi tudo bem rápido, eu fiz o PET scan, fiz todos os exames, né, para o início do tratamento, e assim que saiu o resultado de todos, eu iniciei o tratamento, fiz um tratamento, assim, eu até ficava perguntando para as médicas, por que eu não estou fazendo a BVD? Eu ficava assim, como assim? Porque eu fiz um protocolo bem diferente dos outros, das pessoas que eu vejo que tem linfoma, né? Então eu ficava, por que eu não fiz o ABVD? Aí todo mundo perguntava, mas por que você não fez o ABVD? Aí eu sempre perguntava para as médicas, por que eu não estou fazendo? O que é a BVD? Então, é assim, a característica do adolescente ele demora a chegar ao diagnóstico. Toda essa história que ela contou, de demorou falar para a mãe, aí depois ela demorou, deixa que passa, isso é uma constante. A gente está acostumado com criança de levar no médico, quando é bebê todo mês e vai se passando, adolescente não vai no médico. E aí você tem toda aquela coisa de autoimagem que ele passa a não espelhar no pai e na mãe, e sim nos amigos, isso distancia um pouco da família. E isso tudo vai com o tempo, fazendo com que aumente o tempo de diagnóstico. Então, quando ela chegou, ela era estadio máximo, e ela tinha os sintomas de Hodgkin, que é febre, emagrecimento e sudorese noturna, ainda tinha o prurido, que raramente a gente vê. E por isso, então, ela não entra
no ABVD, que é o protocolo que você faz para baixo risco e risco intermediário. Ela vai com o máximo de carga possível de quimioterapia, porque a ideia é curar. E para curar, você tem que fazer mais quimioterapia. O tratamento é mais prolongado, envolve a radioterapia e dura mais ou menos 6 meses a mais. Doutora Geisa, isso que a Maria Paula contou para a gente é um ponto muito importante da nossa conversa hoje, né? Quanto tempo demorou, Maria Paula, do primeiro sintoma, que foi o cansaço e a febre, até o seu diagnóstico? 1 ano. 1 ano, muita ano. coisa. Doutora Geisa, 1 ano para um câncer infanto-juvenil, a gente está falando de um tempo preciosíssimo, né? Basicamente, ela testou o anjo da guarda. O tempo médio que a gente tem para a criança são 4 meses. Então, assim, porque a mãe logo se importa. E, mesmo assim, eu acho que o primeiro ponto quando você está falando de pronto-socorro infantil, tem o corte da prefeitura, que são 12 anos. Existe outro corte, que muitos pronto-socorros são 15 anos, e outros que são 18 anos, na maioria dos particulares. Então, o que acontece? Muitas vezes, esses pacientes ficam perdidos no adulto, entendeu? Então, eu acho que você era do Menino Jesus, né? Isso. Então, o que acontece? Muitos hospitais da periferia, no caso do Menino Jesus, vai até 18. Essas crianças, porque quando você tem uma rede, né, um networking de pediatra, então, alguém me conhece, aí acaba me mandando para o Darcy. Eu trabalho no hospital infantil. Então, muito dificilmente, algum clínico geral, algum médico de pronto-socorro de adulto vai me encaminhar uma criança, e 12 anos é criança, 15 anos é criança, e, desculpa, 18 anos é criança. Então, fica nesse limbo de idade que ela falou. Eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso. Doutor Nevissolino, quando a gente percebe, né, que chega um momento na adolescência que a gente já não sabe direito para qual médico encaminha essa criança, que já não é mais tão criança, né, doutora Geisa, mas também não fez 18, então vai ser tratada ainda pela oncologia pediátrica, que aí eu acho que o paciente fica perdido, os pais ficam perdidos. Qual é a orientação que a gente pode dar para essas famílias que começarem a perceber os sintomas que a Maria Paula explicou para a gente? Bem, vamos lá. Essa jornada que a Maria Paula tem, ela exemplifica de uma forma muito particular vários aspectos em relação à dificuldade da gente fazer diagnóstico precoce e a criança ser referenciada a um centro, o adolescente ser referenciado a um centro especializado no tratamento, né? Isso já foi pontuado aí pela Geisa, por essa questão de idade. Então, o câncer no adolescente e no adulto jovem, ele é mais ou menos como uma terra de ninguém, porque parece que ele não é nem do pediatra e ele nem é do oncologista clínico. Além de que ele tem muitas particularidades e que, na realidade, o ideal seria uma conjunção entre esses dois especialistas para que a gente pudesse oferecer tratamentos até mais adequados, né? Então, na realidade, quando você vai pensar em diagnóstico de câncer, em qualquer faixa etária, existe uma... Eu achei interessante na fala dela, quando ela chegou e falou assim, quando eu cheguei a um pronto-socorro e tinha um oncologista, imediatamente ele fez o diagnóstico. E isso, de fato, se ela tivesse encontrado um oncologista na primeira consulta dela, ela simplesmente estava gritando o diagnóstico dela para o médico. O grande problema é que a gente sabe que o câncer é uma doença rara. Então, tanto pediatras quanto oncologistas clínicos, dificilmente no início de uma história de câncer, vão desconfiar que aqueles sintomas podem estar relacionados a um câncer. O mais, vamos dizer, emblemático nessa jornada que ela também teve, é que ela tem todos esses aspectos do adolescente, que a Geisa falou, que geralmente o adolescente, bem, ele não se sente nem uma criança, mas ele se sente um quase adulto, que ele é dono da vida, então os sintomas que às vezes ele está referindo, às vezes ele não fala para os pais, que era a grande referência na primeira infância, mas vejam, o caso dela exemplifica que quando ela percebeu que ela não estava se sentindo bem, ela comunicou à mãe, e isso não foi um fato para que ela não fosse procurar o médico no primeiro momento.
Então, o que falta ali é realmente uma conscientização maior dos profissionais que estão atendendo esses pacientes em pronto-socorros, na assistência primária de saúde, para identificar que o câncer existe, apesar de raro nessa faixa etária, e que a gente tem que pensar e pelo menos não minimizar as queixas do paciente e dos pais. Fazer o diagnóstico, por exemplo, de uma escabiose frente a um prurido, sem lesões clássicas de escabiose, é minimizar muito um sintoma, né? E não era apenas esse sintoma que ela estava tomando. Assim, quando você junta o cansaço, né, a febre, a questão da pele, tudo isso que ela trouxe, a gente precisa mudar essa cultura dos profissionais de saúde de desconfiar, né, doutora Geise? Eu acho que São sintomas de Hodgkin, sintomas de linfoma. A gente vive falando, é a perda de peso sem fazer regime, tá? É o prurido, tá? Sem estar com a pele seca, é a febre persistente e a sudorese noturna. É você, à noite, você, não nesse calor, obviamente, a gente fica suado, mas está inverno e a pessoa está com aquele lençol molhado. Isso não é normal. Qualquer mudança de padrão da pessoa precisa ser notada, precisa ser investigada. Olha, eu não estou bem, o que ela falou é muito claro, eu não estou bem, ela passou quase um ano que não estava bem. Então, muito provavelmente, se ela tivesse chegado para a gente, sei lá, 4 meses antes, ela não seria um estadio 4, né? Ela, provavelmente, os sintomas eram menores, porque o volume tumoral dela era menor e talvez ela fosse fazer os ABVDs que ela tanto queria, não é verdade? Agora, doutora Geisa, a gente está falando aqui de uma necessidade de mudança de cenário no nosso país para atenção ao câncer no adolescente, né? A gente precisa discutir isso, o serviço de saúde precisa olhar, as famílias também precisam, porque eu posso te falar pelo coração de mãe, a gente nunca quer pensar que o nosso filho está com câncer. É assim, a gente tem medo de pensar na palavra. Mas a gente precisa pensar, porque eu só posso chegar no diagnóstico daquilo que eu conheço. Justo. Então, assim, apesar do medo que a gente tem dessa doença, a gente precisa desconfiar e talvez até falar para o médico, será que não pode ser? Né? Eu acho que assim, a gente precisa parar de ter medo dessa doença para conseguir curá-la mais, não é? Justamente. Então, assim, eu recebi uma paciente agora, no Daci, há cerca de um mês atrás. Ela tinha 18 anos e 11 meses, graças a Deus não tinha completado lá o 19, porque depois de 19 eu não posso mais receber. E ela estava na faculdade de psicologia. Agora, você imagina, ela demorou 7 meses, passou pelo hospital Emílio Ribas, que é um hospital de infecto, pensando que era tuberculose, porque os sintomas muitas vezes se confundem, porque o tuberculose ele tem febre persistente, ele perde peso e acabou que foi para lá. Você imagina, foram 6 meses que ela foi rodando de hospital. Aí você esbarra em outra barreira, que é o fato dela tinha entrado na faculdade de psicologia. Nem ela queria acreditar que aquilo tudo estava acontecendo. E aí isso leva com que o adolescente pegue e ele mesmo demore para falar. Porque, imagina, na pandemia, o que a gente teve de diagnóstico tardio, porque estava em casa e não tem essa comunicação do adolescente com os pais. E ele mesmo quer falar, não está acontecendo nada, deixa eu esperar um pouquinho para ver se melhora. E isso essa combinação de falta de disseminação de informação sobre o diagnóstico precoce dos tumores em geral, e no adolescente os tumores são inúmeros, mais fáceis de ter menos sinais de sintoma e alerta, porque são menos os tumores, junto com o perfil do adolescente, ele faz atrasar muito o diagnóstico. Eu acho importante a gente nomear, doutora Geisa, quais são os principais tumores que podem atingir os adolescentes? Nevi quer falar ou quer que eu estou Ou falando doutor Levi? muito? Eu posso falar sim. Veja, nessa faixa etária, quando a gente está falando de adolescente, adulto jovem, mundialmente hoje você considera uma população que vai de 15 a 39 anos. Puxa um pouquinho mais pertinho. Isso. De 15 a 39 anos. Então, a gente pode dividir ainda essa larga faixa etária de 15 a 19, de 19 a 29 e de 29 até 39 anos. E é bastante heterogêneo
tipos de tumores que acontecem em cada uma dessas faixas etárias. Quando a gente fala de 15 a 19 anos, que ainda é a área de atuação do oncologista pediátrico, a gente pode ter cânceres que são bem comuns nessa faixa etária, e daí a gente pode destacar os tumores ósseos, como o osteosarcoma, os tumores de testículo nos meninos, e talvez o mais prevalente nessa faixa etária, que é o linfoma de Hodgkin. Então, a gente tem outros tipos de tumores que transitam em todas as faixas etárias, que são as leucemias agudas, os linfomas não Hodgkin, por exemplo, os tumores de sistema nervoso central. Mais raramente, a gente pode ter alguns tumores que, na realidade, são próprios da primeira infância acontecendo nessa faixa etária. Então, como rabdomyosarcoma, Wilms, neuroblastoma, isso é bem mais raro, mas pode acontecer. E como também a gente pode ter alguns tipos de cânceres que, na realidade, são cânceres próprios do adulto e que estão acontecendo precocemente. Então, aí a gente pode incluir o câncer de mama, o melanoma, o câncer de colo de útero. Então, a gente percebe que, na realidade, existe uma grande heterogeneidade de diagnósticos nessa faixa etária. Não tem como especificar, né? Exatamente não, mas se você considerar um adolescente de 15 a 19 anos, os cânceres mais prevalentes são os linfomas de Hodgkin, e também nessa população a gente tem uma prevalência de câncer de tireoide também. É um outro tipo de neoplasia que, quando a gente começa a observar, nós que trabalhamos com oncologia pediátrica, a gente começa a ver uma incidência maior de câncer de tireoide nessa faixa etária. Doutor Nevi, o senhor acha que a sociedade como um todo está preparada para o tratamento adequado do câncer na adolescência? A resposta é não, em vários níveis. Quando a gente está falando de tratamento, a gente tem que entender que isso começa desde a percepção da família sobre que não está acontecendo alguma coisa adequada com sua criança, seu adolescente. Isso implica, às vezes, os pais identificam, mas a nossa assistência primária de saúde ela não está adequada para esse tipo de atendimento, ou muitas vezes a assistência primária ela é superlotada. Os médicos, às vezes, têm agendas, quando é para eles verem, por exemplo, em consultas de puericultura, 10 crianças numa manhã, eles têm que atender 40 crianças. Então, muitas vezes, o atendimento, e todos nós sabemos disso, que em medicina a gente tem que fazer uma boa história clínica, tem que fazer um bom exame físico, e às vezes aquela quantidade de pacientes acaba encurtando muito essa dinâmica que é a base do diagnóstico em medicina. Muitas vezes é o acesso, às vezes, até mesmo assistência primária, porque às vezes para conseguir uma consulta você demora semanas ou meses para ter essa consulta. Depois disso, mesmo que a gente seja atendido na assistência primária e um médico consiga pensar no diagnóstico de câncer, o passo seguinte, que ela também exemplificou muito bem, ela fez, olha, eu consegui ir para um centro de tratamento especializado, nessa situação por uma forte coincidência de o cirurgião conhecer a Geisa e poder referenciar ela rapidamente para esse centro, mas muitas vezes essa contrarreferência ela também demora muito tempo. Então, quando a gente está falando de diagnóstico precoce, a gente pode ter pensado, mas para essa criança chegar num centro de referência, às vezes isso demora também de semana a meses. E isso é muito válido, principalmente para o adolescente. Porque, geralmente, quando o adolescente ele é visto por um clínico, vamos supor, na maioria dos serviços públicos, as crianças acima de 12 anos, elas vão ser avaliadas por um clínico. E o clínico, o pediatra tem uma característica diferente. Ele abraça essa criança. Ele fica preocupado com o diagnóstico, ele fica preocupado em mandar rapidamente. Então, muitas vezes, o pediatra, quando ele suspeita, por mais que o paciente esteja bem, às vezes ele interna esse paciente para poder garantir, principalmente porque a gente sabe também que 80% dessas crianças que são tratadas de câncer no Brasil são tratadas no Sistema Único de Saúde. Então, eles sabem também que a dinâmica socioeconômica da família é complicada. Então, nós, pediatras, temos esse compromisso com o nosso paciente. Eu não posso simplesmente entregar um encaminhamento, uma solicitação de exame, porque eu sei que o sistema vai demorar. Então, quando essa criança é atendida,
por um pediatra, a gente retém esse paciente para poder fazer uma contrarreferência o mais rápido possível, porque sempre paciente internado é muito mais rápido essa transferência. A questão é que, como a maior parte dos adolescentes não estão dentro desse esquema, eles caem numa rede de contrarreferência e essa rede de contrarreferência é muito falha, infelizmente. Eles não olham e a gente sabe que o câncer de criança do adolescente é diferente do câncer do adulto. Biologicamente é diferente, o comportamento é diferente. A chance desse câncer progredir de forma rápida é muito maior do que quando a gente compara com os cânceres de adulto. Então, isso é como se fosse um novelo, e você vai desenrolando isso e você vai vendo as várias falhas que tem no sistema. No momento que a gente precisa que o tratamento comece muito rápido, é o momento que a gente está demorando mais para conseguir trazer esse adolescente para o tratamento. E nessa situação, a gente não só perde a chance de um diagnóstico precoce, como de um diagnóstico que eu acho que eu gosto muito dessa definição, que é de um diagnóstico oportuno. Quer dizer, às vezes a família já teve dificuldade de acesso, teve um tempo antes de chegar até ali. Ali era o meu momento não só de fazer diagnóstico precoce, porque pode ser que já não esteja tão precoce assim, mas eu perco a chance de fazer um diagnóstico oportuno. Né? E esse diagnóstico oportuno também tem uma grande implicância. Eu acho que diagnóstico precoce e diagnóstico oportuno são etapas fundamentais para a gente vencer o câncer, mas a gente tem que lembrar que se esse paciente não chega rápido, não tem acesso aos exames, e ela também, acho que exemplificou, eu vou pegar vários exemplos dela, e ela falou, olha, eu consegui fazer todos os exames, incluindo o PET scan, que é um exame fundamental para a estratificação de risco da doença do linfoma de Hodgkin, e é através também de acesso a um estadiamento adequado, a você fazer todos os exames que são necessários, que eu também posso estratificar esse paciente adequado, porque ela poderia ter, por exemplo, feito talvez um ABVD, se ela não tivesse feito um estadiamento correto. E se eu não faço um estadiamento correto, quer dizer, se eu não tenho acesso a um estadiamento correto, eu posso estratificar esse risco de forma equivocada. E eu vou oferecer tratamento que não é o tratamento adequado. Isso também vai comprometer a chance de cura desse paciente. Eu acho importante a gente explicar, que nem todo mundo sabe, o que é estadiamento. Estadiamento, você tem o tumor primário e daí você tem que ver o quanto avançado aquele tumor está. Se ele invade só localmente ou se ele mandou metástase à distância. Quanto menor for o tumor, quanto menos ele invadiu os arredores, os linfonodos, e quanto menos ele mandar meta para a distância, no local o pulmão é o lugar que mais vai metástase, menos tratamento eu vou fazer. Perfeito, ótimo. Maria Paula, eu queria saber um pouco mais de você, assim. Você contou para a gente nessa sua jornada para chegar ao diagnóstico de quase um ano, indo de médico em médico, hospital em hospital. Quando começou o tratamento, né? Na verdade, um pouquinho antes. Como é que foi para você receber a notícia de que era um câncer? Então, na minha cabeça já era ansiedade, né? Só que assim que eu recebi a chance, né, de ser o linfoma, eu acho que foi um alívio para mim, porque eu tinha muitos sintomas, né? Então eu não dormia. E aí eu falei, já que eu estou com o diagnóstico, vai ser resolvido. Então eu fiquei mais aliviada, né, em receber a notícia, porque sempre que eu ia no médico, nunca era nada, né? Então eu fiquei muito aliviada em receber o diagnóstico. Porque é muito duro quando você está relatando que você sente uma coisa e você ouve. É psicológico, né? Ou é só uma alergia, ou então... Eu entendo quando você diz que a gente às vezes pensa que fica assustado, mas para você foi uma sensação de finalmente alguém entendeu o que eu tenho. Sim. Né? E como foi o tratamento? Porque eu imagino, e a gente vai conversar bastante isso com os doutores também, a adolescência já é uma fase em que a gente está descobrindo o nosso corpo, entendendo nossos hormônios, entendendo muitas coisas da nossa identidade, da nossa autoimagem, né? Como foi para você vivenciar o tratamento nesse período, você com 17 anos, né? Isso. É o que todo adolescente espera, né? Fazer os 18 anos, e eu fui logo diagnosticada, né? Durou praticamente até quase os meus 19 anos. Então, eu estava ansiosa, eu tinha acabado de terminar o ensino médio, então estava correndo atrás dos vestibulares para entrar numa faculdade.
E aí foi tudo interrompido, né, devido ao tratamento. Só que nem as médicas me falavam muito. O psicológico é essencial no tratamento, né? Então, no meu tratamento, eu sempre continuei fazendo o que eu gosto, sempre gravei meus vídeos, eu me arrumava, eu ia para o hospital toda maquiada, de perucas diferentes. Então, eu usei como... Eu não parei de viver devido a tudo isso, né? Então, só depois do tratamento, lógico, que falam que o pós-tratamento é ali que a gente vê o que tudo aconteceu, né? No tratamento eu não tive muita noção, porque todo dia eu ia tomar químio, ou às vezes tinha uma intercorrência por imunidade baixa. Então, eu não deixei de fazer as minhas coisinhas, né? Então, depois do tratamento mesmo, que meu psicológico abalou mais, né? Que aí que eu me liguei que tudo aquilo aconteceu, né? Fiz muitas amizades também no hospital, conheci muitas pessoas. Eu tenho um carinho enorme pelo Darcy, porque lá eu falo, é um hospital muito humanizado, lá todo mundo é unido, então eu não tenho o que reclamar do hospital. E agora estou ótima, né? Meu psicológico já está bem melhor, né? Agora que nem eu falo, eu compartilho tudo isso nas minhas redes, né? Sobre até diagnóstico precoce, eu falo bastante sobre. Vem muitas pessoas me mandar mensagem que são recém-diagnosticadas, muitos adolescentes me seguem, né? Então, o que aconteceu comigo, eu levo à frente, né? Para ajudar o próximo. Legal, parabéns. Obrigada. Né? Que linda. Doutora Geisa, isso que ela está trazendo, né, do emocional, de como o adolescente encara o tratamento, deve ser bem delicado, porque já é um período delicado. Como é que vocês manejam essa questão do emocional do adolescente? A questão é bem séria, né? Eu acho que o primeiro ponto, voltando à sua pergunta aí, de se acha que a gente está preparado, e ele falou um não bem grande, eu vou repetir o não maior do mundo. Quando você pensa que 80% das crianças estão no SUS, e o SUS hoje, para você conseguir o benefício, e é uma fila, são pelo menos 3 meses, ainda eu estou vendo muitos pacientes oncológicos negado o benefício do LOAS, aí o que acontece? A família não tem dinheiro, entendeu? Ele fica, você imagina, quando nasce uma criança, você tem aquele tempo de maternidade, aí depois você corre e coloca na creche, e aí vai. Então, esses pais, todos eles estão trabalhando fora no momento que tem esse diagnóstico. E aí, quando você joga isso para a saúde suplementar, para os convênios, o que acontece? Quando dá 18 anos, para quem não sabe, os filhos nossos eles são desligados do convênio, salvo se estiverem numa faculdade. Então, quem paga a conta é muito importante. Quando ela diz que o Darcy é um hospital humanizado, você trata no GRAAC, né, é a tendência de todo hospital infantil. A gente tem uma rede de voluntárias que levam essas crianças de uma forma muito digna. Elas dão cesta básica. Aí você tem o Conte Comigo, a Tereza, que ajuda com voucher de Uber, porque muitas vezes tem que ir e voltar para a rádio. Então, o perfil, o Nevi falou ali, do hospital pediátrico é muito diferente do hospital do adulto. O adulto vai lá, você... Nossa, né, de repente tem até adulto aqui. Mas eles, basicamente, eles dão... tem que fazer o PET-CT. Aí uma pessoa ou outra ajuda, mas a gente não. A gente liga e fala, olha, tem que fazer isso logo, e tem que... Fica no pé, porque, em tese, são muito menos pacientes. Entendeu? É incomparável o número de pacientes da oncologia pediátrica e da oncologia adulto. Então, essa outra questão, que é a questão do visual do adolescente, quando você está com uma criancinha de 2, 3, 4 anos, perder o cabelo, de verdade, é o menor dos problemas. Parar de brincar, talvez seja, parar de ir na escola, talvez seja, mas perder o cabelo, de verdade, a mãe se importa mais, o pai se importa mais do que a própria criança. Agora, para adolescente, não. Aquele emagrecimento, aquela cara de doente. Então, isso, hoje a gente tem vários projetos, e dentre eles tem um que eu destaco bastante, que é da peruca. Então, chega lá um caminhão, os pacientes que estão internados, eles descem e acham a peruca que cabe a eles, e isso dá um up. Tem o projeto da maquiagem, que é um dia que você junta os adolescentes, eles vão lá, tem um maquiador que ensina a maquiar. Isso tudo vai juntando, vai preenchendo o dia a dia deles, né? E tornando o tratamento mais digno, né?
Eu vou começar a mesclar agora com as perguntas do público também. A Tainá está perguntando. Vocês comentaram que o diagnóstico precoce começa muitas vezes com uma consulta médica. O que falta para os médicos generalistas pensarem? Pode ser um câncer? Será que a gente tem uma questão na formação médica? Falta preparo desses médicos? Doutor Levi. Bem, a resposta é sim. Falta preparo. A gente sabe que muitos cursos de graduação em medicina no Brasil nem contemplam uma disciplina de oncologia. Misericórdia. Muitos cursos de graduação. Isso, óbvio, existem faculdades pontuais que a gente sabe que existe isso. A gente tem uma luta de bastante tempo já, inclusive enquanto Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Nesse momento, a gente está fazendo um esforço junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria para que a gente possa encaminhar alguma documentação, solicitação formal ao Ministério da Educação para que esse cenário possa ser um pouco diferente. Porque, óbvio, o médico, na sua atividade profissional, ele só faz diagnóstico daquilo que ele conhece. Do que não conhece, e a gente tem uma infinidade de doenças. Mais uma vez eu falo para vocês que o câncer pediátrico e do adolescente, em geral, é raro, então isso já dificulta também, porque o médico não pensa na possibilidade desse diagnóstico, e os sintomas e sinais do câncer, no começo, eles são muito inespecíficos, e eles são muito comuns a outras doenças. Mas óbvio que o impacto de uma melhora na formação profissional, não só do ponto de vista... E isso eu abro um parêntese aqui, porque eu acredito que, por mais que a gente também tenha disciplinas de oncologia nos cursos de graduação, nas residências de oncologia pediátrica, eu acho que nas residências de oncologia clínica também deveria ter um módulo de oncologia pediátrica, porque muitos clínicos é quem vão atender esse paciente no primeiro atendimento. Eu acho que, além disso, é muito importante também que essa disciplina ela tenha, de fato, um embasamento teórico, mas é muito importante que os alunos de medicina, os residentes de pediatria, de oncologia, visitem centros de tratamento de oncologia pediátrica. Porque nesse centro eles vão ver a realidade do que acontece. Porque para a gente é muito fácil fazer o diagnóstico, para eles é muito difícil. A gente tem que diminuir esse gap. Vocês sabem que agora, durante a nossa campanha de Olho nos Olhinhos, a gente também descobriu que existe muito pouca orientação sobre o retinoblastoma nas universidades. Então, a gente fez um trabalho com as ligas de estudantes de pediatria e oftalmologia. Então, a gente teve assim cursos sobre retinoblastoma para várias ligas de estudante, porque a gente também se deparou com essa informação que o senhor está trazendo, que esses assuntos muitas vezes não são apresentados na faculdade de medicina. Mas eu imaginei que fosse só o retinoblastoma, que é raríssimo. Então, o que vocês estão trazendo para a gente é muito preocupante. É muito preocupante, porque eu, por exemplo, na minha formação, eu não tive oncologia, eu não passei pelo estágio de oncologia enquanto residente. Aí você pega a realidade do Brasil, os médicos não estão fazendo mais residência. Não tem vaga para todo mundo. As pessoas se formam em medicina e vão ser médicos de família. E aí, aonde que precisa ter essa especialidade, essa divulgação e fazer a liga e tudo mais? É na faculdade. Aquilo ali é básico. Você não, porque o que acontece, o que a gente vê, é que quando chega para a gente, você não precisa nem fazer um hemograma para uma leucemia, você vê a criança doente, você fala, tem alguma coisa errada. Mas aquela pessoa nunca viu, porque aonde você aprende e faz toda a parte de ver o doente, o paciente, aquela doença rara, é na residência. E eles não estão fazendo residência mais. Então, precisa ser uma formação básica de faculdade de medicina. Posso fazer só uma complementação? E quando você fala, Geisa, de programa de saúde da família, isso também é impactante, porque se a gente tem um profissional qualificado, e eu acho que é muito importante o programa de médico de família, mas muitas vezes nas equipes de programas de saúde da família não há pediatra. Isso é uma realidade que não é uma realidade que existe em vários estados. Eu tive recentemente em Pernambuco e para o lançamento de uma campanha sobre diagnóstico precoce para a gente tentar modificar um pouco o fluxo, e uma das líderes locais lá falou, olha, nos nossos programas de saúde da família não tem pediatra. Então, como e seria talvez um médico fundamental.
Talvez no não, reconhecimento. certamente. Certamente. Né? Como é que a gente não vai cuidar dessa criança na puericultura, no primeiro Sim. ano de vida? Quanto a gente vai perder de diagnóstico e até de orientação para os pais quanto ao desenvolvimento dessa criança. Né? A minha filha tem 3 anos, eu, enquanto uma mulher que nunca tinha tido filhos, eu não sabia que a cada mês eu tinha que fazer atividades diferentes, tinha que incentivar isso, tinha que ver se isso estava funcionando certinho. Eu aprendi porque a minha pediatra me ensinou. A mãe que não receber essa informação, essa criança vai perder muita coisa. E, aliás, essa é uma outra pergunta que chegou aqui, perguntando da Uxa, perdão, deixa eu pegar o nome da pessoa aqui. A Ula Ribeiro, pergunta: a deficiência de pediatras na rede é um super problema para o diagnóstico precoce, né? Porque aí, quando é encaminhado para a rede de oncologia, a gente também tem poucos pediatras oncológicos na rede pública. Então, a gente está falando de um problema bem complexo, né? Quando você vai lá, a gente teve no TJCC lá do Amapá, aí é socorro mesmo. Porque, assim, aqui em São Paulo, sudeste do país, ele tem bastante centro, se você for ver, que ele não tem uma logística lógica. As pessoas têm o sintoma, têm os sinais, e o Via Cross ainda tem que melhorar muito. Porque essa criança, você tem o Cross ambulatorial, e não é esse o perfil do paciente oncológico, ele chega sempre na urgência, entendeu? Mas o fato é que, para o norte do país, a gente simplesmente não tem pediatra, não tem oncologista. Então, eu sei o nome de todas elas lá, porque você tem um no Acre, em Rio Branco, e você tem outra agora em Porto Velho, que saiu aqui do Hospital do Amor. Então, assim, não dá, não cobre o número da população. Não tem como, não tem condições, com esse N de médicos, com esse tipo de subespecialidade, tocar um serviço. É muito mal distribuído. Eu concordo com o que a Geisa está falando. Realmente, a realidade do norte do país é uma realidade bastante difícil, mas eu quero também enfatizar que, mesmo nas grandes regiões, nas zonas periféricas dos grandes centros urbanos no Brasil, a realidade pode não ser diferente. Então, a via crucis também desses pacientes, às vezes, nas zonas periféricas das grandes cidades, e eu incluo São Paulo nisso, eu trabalho no hospital, que é o Hospital Santa Marcelina, em parceria com a Tuca, lá na Zona Leste de São Paulo, e é inacreditável, às vezes, o volume de tumor que a gente recebe em algumas crianças. É injustificável que numa cidade que tenha o maior PIB do país, a gente ainda esteja vivendo essa realidade. Ou por dificuldade de acesso a uma primeira consulta, ou porque passa por várias consultas, porque a regulação demorou, porque quando essas solicitações chegam nos nossos centros, o aceite é imediato. É imediato. A gente está lá pronto para poder tratar essas crianças. Então, essa realidade realmente de desassistência, isso é um problema de política pública, sem dúvida nenhuma. Isso tem um impacto muito grande, e isso é mais impactante em algumas regiões do país, mas a gente, mesmo vivendo em zonas periféricas, em grandes cidades do país, isso não se restringe só a São Paulo, a gente pode ter a mesma realidade do Amapá, do Acre, e que isso é realmente indesejável, porque a gente, só completando uma coisa que você falou, poucos brasileiros têm um pediatra para chamar de seu. Então, a gente sabe que a maior parte das crianças são desassistidas. Quando a Geisa fala que essas crianças entram mais pela emergência, é um retrato claro da ineficiência da assistência básica de saúde no Brasil. Porque muitas coisas que chegam no pronto-socorro deveriam estar sendo assistidas na assistência primária. E uma coisa que eu tenho aprendido desde o diagnóstico da minha filha e pelo nosso trabalho na campanha de Olho nos Olhinhos, é que é muito importante o médico ter a história do paciente. Então, quando você acompanha uma criança do nascimento até o 1º, 2º, 3º ano de vida, esse médico está muito mais apto a perceber se tem algo diferente acontecendo com essa criança do que se cada vez ela for vista por um médico diferente no pronto-socorro. Era uma informação que eu não sabia e que agora eu penso, de fato, a nossa dificuldade do diagnóstico também é porque não temos, infelizmente, médicos acompanhando as nossas crianças e aí na adolescência, como vocês colocaram,
menos ainda, né? Os adolescentes não vão ao médico, Não vão. ou porque não querem, ou porque não querem contar o que estão sentindo. Maria, me conta, assim, você, pelo que você já contou para a gente, você se sentiu e você procurou o médico. Mas você sempre conversou bastante com a sua mãe sobre o que você estava sentindo? Sim, até hoje, né? Depois do diagnóstico, até hoje, todo adolescente depois, eu agora tenho 20 anos, eu tenho medo da recidiva, né? Todos. As médicas ficam, fica tranquila. Só que assim, eu fico com medo depois, né? Então, eu agora, assim, agora eu estou mais tranquila, tenho 2 anos em remissão agora, e eu fico muito feliz, né? Porque eu ajudo muitas pessoas através do que eu tive, né? E eu sempre gostei de compartilhar desde o comecinho, veio muitas pessoas, né? Sempre me mandando mensagens, né? Me perguntando como foram os meus sintomas. Todo dia eu recebo esse tipo de pergunta na minha rede social. E aí me perguntam, não te incomoda, Maria, falar sobre isso? Eu falo, não, porque é muito importante. Eu não tive o diagnóstico precoce, mas através da gente falando sobre tudo isso, vai que essa informação chega a mais pessoas, né, e ajude elas. Com certeza o seu trabalho certamente ajuda a salvar pessoas e os adolescentes podem se inspirar em você, porque, de fato, o poder da rede social para a disseminação da informação é muito bonito, né? E você poder usar isso, falar da sua dor para ajudar outras pessoas é uma coisa muito linda. Parabéns. Sim, obrigada. E você falando, falava muito para minha mãe? Tudo que eu sinto até hoje, eu falo para minha mãe. Se eu tiver com qualquer dorzinha, eu falo, mãe, eu tô com uma dor. Ela, para de procurar doença, menina. Só que agora, né? Antes eu falava sempre. E ela sempre ia ao hospital comigo, quando eu estava com febres, com tudo que eu sentia para ela, era para a gente estar no hospital. Então, todas as vezes eu procurei o médico, todas as vezes. Que bom. Vocês já comentaram, mas eu queria aprofundar um pouquinho o assunto. Doutor Neville, o senhor disse que o câncer na criança e na adolescente, ele é muito diferente do adulto e pode ser mais grave porque se desenvolve mais rapidamente. Explica para a gente por que essa diferença. Basicamente, os tumores pediátricos, eles surgem de células muito primitivas. A gente chama que são células embrionárias. Então, na primeira infância, esses tumores são o que a gente costuma reconhecer quando alguém fala e no finalzinho da palavra lá tem o termo blastoma. Então, retinoblastoma, neuroblastoma, hepatoblastoma. Esses tumores, eles têm alta capacidade de proliferação celular, ou seja, eles se multiplicam muito rapidamente. Alguns tipos também de leucemias e linfomas também têm uma capacidade de proliferação celular muito rápida. Isso, por um lado, também confere uma outra grande diferença em relação aos cânceres de adulto. A quimioterapia ela é uma modalidade de tratamento que ela age exatamente em células que estão se proliferando. Então, esses tumores da idade pediátrica, eles são muito quimiosensíveis. Então, a gente consegue também ofertar uma maior chance de cura para esses pacientes quando a gente está comparando, por exemplo, com tumores de adultos, que geralmente são tumores mais cirúrgicos, eles respondem menos à quimioterapia, porque eles também se originam de células diferentes, né? Nos cânceres de adultos são principalmente derivados de células epiteliais, né? Células já maduras, de revestimento das principais cavidades do corpo. Então, o câncer pediátrico ele tem essas peculiaridades que confere, apesar dele ser considerado de alto grau, né, uma grande parte desses cânceres que tem essa alta taxa de proliferação celular, mas por um lado também eles são mais sensíveis à quimioterapia. Por isso que a gente tem taxas de sobrevida em câncer pediátrico, quando a gente fala globalmente, né, colocando todos os tipos de câncer juntos, cerca de 80%. Mas a gente tem tumores que têm chance de sobrevida praticamente de 100%, por exemplo. Então, alguns tumores renais, óbvio, isso depende de algumas características. O próprio retinoblastoma, o retinoblastoma é um dos cânceres mais curáveis que existe, com curvas de sobrevida provavelmente em torno de 99%, 100%. O linfoma de Hodgkin, mesmo quando ele é uma doença avançada, também é uma doença que é altamente curável. Então, a gente tem muitos cânceres que são altamente curáveis e eu acho que isso é muito importante a gente frisar aqui. Nós estamos perdendo a oportunidade de oferecer essa chance de cura, porque a gente sabe que em países de média e baixa renda, a cada 5 crianças, apenas uma consegue ser salva.
quando em países de alta renda, a cada 5 crianças, 4 são salvas. E não são salvas nisso, por quê? Porque a gente não é só a falta do diagnóstico precoce, é a falta de um rápido acesso, é a falta de saber se a doença está localizada ou se a doença está já em outros órgãos, é ter o tratamento específico para cada. Isso são peças, eu gosto de mostrar isso em alguma apresentação que eu faço, como se a gente tivesse numa corrida de obstáculos, de barreiras. Então, essas são todas as barreiras que a gente tem que passar para chegar nesses 80%. Então, é diagnóstico precoce, oportuno, acesso a exames adequados para a gente saber realmente o que a criança vai precisar de tratamento, para que eu não trate essa criança nem a mais, nem a menos, porque a mais eu também vou ofertar sequelas para esse paciente será um adulto e a gente quer que esse adulto seja produtivo para a sociedade. Eu também não posso tratar a menos porque eu posso oferecer a chance de uma doença que era curável recidivar, e a gente sabe que quando uma doença recidiva a gente tem menores chances de cura. E olhar para o paciente como um todo, né? Garantir acesso a novas terapias também, isso é muito importante. A medicina e a oncologia está passando por uma revolução gigantesca e a gente sabe que a grande dificuldade disso é porque isso também tem um preço. Né? E olhar para esse paciente que é sobrevivente. Porque esse paciente que é sobrevivente, ele precisa ser acompanhado. E essa também é uma outra grande falha do nosso sistema. Porque na maior parte dos casos é o oncologista pediátrico que sabe quais foram os tratamentos que essa criança recebeu e quais são os riscos a longo prazo. Mas depois de uma determinada idade, a gente perde o segmento desse paciente e a gente tem que ter um olhar especializado para o sobrevivente. Porque ele tem, ao longo da vida, que ser olhado de uma outra forma. Acompanhando, sim. Né? Doutora Geisa, o doutor Levi trouxe aqui uma coisa muito importante, que é cada paciente vai necessitar de um tratamento específico conforme o estadiamento, o tipo de tumor. Então, assim, o tratamento não é uma grande panaceia que serve para todo mundo. Ele tem que ser tratado conforme a faixa etária, conforme o estadiamento. Gostaria que a senhora explicasse um pouquinho isso para a gente. E conforme a toxicidade. A gente, quando segue um protocolo, ele diz lá 85% de chance de cura. O 85% de chance de cura é para aqueles pacientes que seguiram o protocolo. Em outras palavras, eles mantiveram a quimioterapia na data que teria que ser, a cada 15 dias, a cada 21 dias. Quando você começa a fugir do protocolo, você começa a diminuir a chance de cura. Então, eu acho que o celular do Nevi não deve ser diferente do meu, então a gente tem o telefone do patologista, do radioterapeuta, do cara que faz o PET e do cirurgião, porque o protocolo precisa ser seguido à risca. Tá? Então, quanto eu já disse aqui, eu vou repetir, quanto menos carga de doença a pessoa, menor o volume, menos químio vai tomar. Entendeu? Então, a ponto de a criança que tem uma doença de Hodgkin, como a Maria Paula teve, ela tem 4 ciclos de químio, ao invés de um ano inteiro de tratamento. Tá? E às vezes, até foge da radioterapia. Então, a gente precisa programar uma criança, um adolescente, de forma que você tenha o mínimo possível de efeitos colaterais para a vida adulta dele. Então, quando você é um geriatra, um oncologista geriátrico, e você está tratando um paciente de 70 anos, ainda que ele viva mais 20 anos, os efeitos colaterais da quimioterapia não vão ser notados, diferente dessa faixa etária de adolescente. Então, se eu faço radioterapia, a gente muito provavelmente, como ela é em região de pescoço, em 20, 30 anos, a pessoa vai ter um hipotireoidismo, vai ter falência daquilo. Então, quando você acompanha esses pacientes fora de terapia, você fica de olho na tireoide dele. A incidência de câncer em área irradiada é mais ou menos de 20, 30% de câncer de pele. Então, você mesmo, daqui a pouco ele vai sair do seu centro, né? Você tem um limite de 5 anos fora de terapia, e você vai alertar, olha, é o seguinte, você irradiou essa área, fica de olho. Surgiu alguma coisa, você procura um médico. Essas pacientes que a combinação de radioterapia
Mas uma droga que eles usam, os antracíclicos, uma droga vermelhinha, você sabe qual que eu estou falando, ele aumenta a incidência de cardiotoxicidade. Então, anualmente, a gente vai acompanhando com eco. A incidência de câncer de mama nesses pacientes também é maior. Então, quando sai do nosso centro, a gente faz o relatório dizendo tudo aquilo que o paciente passou e para o resto da vida, igual qualquer cidadão, precisa uma vez por ano passar pelo médico, e no caso dos pacientes oncológicos que tiveram um tratamento oncológico, eles precisam prestar atenção em certos órgãos que poderão ser comprometidos no futuro. Mais uma pergunta, eu vou juntar duas perguntas aqui. Dr. Levi, qual seria a proposta e iniciativa da SOBOP para uma implementação de política nacional de oncopediatria nos estados e municípios? Vocês têm algo nesse sentido já? Não, na realidade, ano passado, após um trabalho de uma frente parlamentar que estava extremamente estimulada a desenvolver uma política nacional de prevenção e controle ao combate do câncer, e essa frente parlamentar ela foi liderada do ponto de vista dos médicos pelo Dr. Algemir Bruneto, do Instituto de Câncer Infantil de Porto Alegre, em parceria com o deputado Bibo Nunes. Eles lançaram um projeto e esse projeto se tornou lei. Então, há uma lei específica hoje no Brasil para o tratamento e prevenção e controle do câncer na faixa etária pediátrica. A gente sabe que, do ponto de vista prático, para que essa lei chegue até o paciente que beneficie, porque, óbvio, a lei tem vários aspectos que a gente está discutindo aqui, em relação à melhora de acesso, de diagnóstico, enfim. A lei contempla vários desses aspectos, só que isso passa por etapas. Então, passamos mais ou menos um pouco mais de um ano, para só agora em agosto isso virar uma portaria. Então é a partir da portaria, porque depois que essa lei ela é sancionada pelo presidente, ela vai ter que ser avaliada do ponto de vista, digamos, na prática logístico, como que aquilo vai se tornar realidade para o paciente. E quando a gente está falando de saúde pública, a gente tem que envolver secretários de saúde estaduais, secretários de saúde municipais. A gente sabe que esse é um outro grande desafio em relação à implementação e melhoria de política pública no Brasil, porque a administração pública ela é tripartite. Então, o que significa dizer isso? Existem responsabilidades federais, responsabilidades estaduais e municipais. Então, muitas vezes a gente acredita que uma lei federal ela vai chegar a todos os municípios. Isso não é verdade, né? E às vezes as leis também contemplam uma série de benefícios para a gente que possa melhorar tudo isso, mas isso tem um custo. E é nessa parte que entram os gestores. Então é importante haver uma sensibilidade dos gestores públicos, tanto estaduais quanto municipais, quanto dos gestores institucionais, de poder fazer uma equação financeiramente falando para que aquilo se torne realidade. Então, já existe hoje uma política pública voltada para a melhoria dessas condições de acesso, de diagnóstico, de tratamento, mas isso como eu te falo, é o começo dessa corrida, porque não significa dizer que a lei está aí e ela vai ser cumprida, né? A gente sabe, por exemplo, que nos adultos existe a lei dos 30 dias para começar o tratamento, era 60, passou para 30, e a gente sabe que na realidade isso ainda não acontece. E não acontece por conta dessas dificuldades de gestão. Perfeito. Doutora Geisa, uma pergunta da Karina. Vocês colocaram que a oncologia pediátrica é uma área carente de profissionais que se interessam pela área. Por que isso acontece? A gente tem poucos profissionais sendo formados ou eles estão concentrados em centros e falta pelo resto do Brasil? Qual é a problemática disso? Eu acho que a problemática é justamente essa que você falou aí. Tem profissional, mas aí como eles acabam ficando de alguma maneira mais na região sul e sudeste, e eu entendo por que eles fazem isso, porque a oncopediatria ela é multidisciplinar.
eu dependo de várias outras especialidades. Eu dependo do radioterapeuta, eu dependo do cirurgião, eu dependo de laboratório, eu dependo de uma série de coisas que, por exemplo, o Amapá não tem. Então, eu fico imaginando assim, adianta eu pegar a doutora Geisa ou o doutor Nevi, leva para o Amapá. Eu vou adiantar muita coisa? Não, eu não vou. E aí, o médico que acaba formando agora, então, se você for ver, tem vários, né? A gente que trabalha em outros lugares, na saúde suplementar, não falta profissional aqui de forma alguma. Mas eles querem ficar aqui porque São Paulo oferece condições dignas para você fazer um bom trabalho. Agora, eu acho que Porto Alegre, agora que foi o hospital lá que foi criado pela deputada Silvia Tereza, não é isso? Silvia Cristina. Cristina. Então, ele fez de um formato muito legal, porque dá suporte daqui. Então, aí, o médico vai prestar um serviço digno, entendeu? Então, para lá, pode ser que você tenha interesse de montar uma equipe, porque você vai trabalhar direitinho, mas, de uma forma, colocar só um médico lá e achar que resolve o problema, eu não acho que isso é verdade. Eu vou aproveitar esse gancho para trazer uma outra pergunta, que é nesse assunto da Ivone. Ela está perguntando como mudar a realidade de tantos pacientes que têm que se deslocar de outros estados para se tratar em São Paulo por falta de centros especializados nos seus estados. A gente, infelizmente, não tem ainda centros especializados em todos os estados brasileiros. Eu acho que tem uma parceria lá com a ONG do Agenilson, lá do Amapá, tem uns 3 anos. Eu acho que foram 27 pacientes que a gente recebeu até então. E realmente, o que a gente vê ao mesmo tempo que a gente fica feliz de receber um paciente como esse e saber que você vai curá-lo e vai ajudar, você fica triste porque são mundos diferentes, né? O Amapá é quente, aqui eles chegam às vezes em inverno, não tem uma roupa. A criança pede para comer peixe com açaí, sabe? Culturalmente é muito diferente. E aí você esbarra na questão, de novo, de quem paga a conta. Então, assim, a Casa Ronald McDonald's acabou fazendo essa outra parceria, então eles têm o transporte, têm a alimentação, têm tudo aquilo, mas, de novo, a mãe vai deixar de trabalhar, muitas vezes pode vir só a criança e a mãe, e aí ela deixa 3, 4 filhos para trás. Então, assim, é óbvio, ninguém tem nenhuma dúvida que seria muito melhor para a família que tivesse um centro lá. O que a gente tem feito nesses últimos anos é tentar salvar essas vidas mesmo, essas crianças que não precisariam estar morrendo, porque esse é um diagnóstico hoje em dia, pelo amor de Deus, não precisa mesmo. Mas o ideal é que, num futuro próximo, isso em 10 anos, que seja construído lá, que ainda que tenha o nosso suporte telemedicina, mas um centro lá. Entendeu? A grande maioria não exige uma alta complexidade de tratamento. Em criança, cada vez menos a gente tem usado a radioterapia, mas precisa de um cirurgião. Não tem como você não ter um catéter e tudo mais. Então, eu imagino que vai demorar tempo, porque não tem essas especialidades lá. Eu posso fazer um comentário? Eu acho essa pergunta, particularmente, eu vou dar a minha opinião sobre isso, eu acho uma pergunta assim, interessantíssima. Isso acho que a gente tem que analisar sobre uma perspectiva bastante racional, porque eu acho muito realmente desconfortável famílias se deslocarem de outros locais e virem para centros especializados. A questão é que a gente está enfrentando um tipo de câncer muito peculiar e que a gente está falando que é raro. Então, a gente acredita, e eu acredito particularmente, que essas crianças são muito melhor assistidas e têm muito maior chance de serem curadas se elas estiverem dentro de centros especializados. Esses centros são caríssimos. Quando a gente está falando de crianças com câncer, e a Geisa já colocou aqui a importância da interdisciplinaridade, da gente ter exames de medicina nuclear, exames complexos de biologia molecular, se a gente for imaginar replicar isso em vários locais do Brasil, é inviável. Eu, particularmente,
acredito que talvez pelo menos um grande centro por macro-região deveria existir, com toda a capacidade, porque não adianta também a gente pensar em pulverizar e criar centros para tratamento de criança. Oficialmente no Brasil existem 76 CACONs e UNACONs que estão habilitados pelo Ministério da Saúde para tratamento de criança com câncer. O grande problema ainda é que, por conta dessa pulverização, existem mais outros 200 e poucos UNACONs e CACONs que atendem, na realidade, adultos e que estão tratando crianças. Não é adequado. Não é um pediatra que está tratando essa criança. Trazendo para o tema do adolescente e do adulto jovem, 42% desses pacientes não estão sendo tratados dentro de centros especializados em oncologia pediátrica. E isso, de alguma forma, na minha opinião, é um reflexo de um dado também que a taxa de mortalidade de 15 a 19 anos é 51%. É a maior taxa de mortalidade em todas as crianças. Então, na minha opinião, pulverizar, criar centros em várias cidades do Brasil não vai resolver o problema. A oncologia pediátrica ela tem muitas especificidades e, de fato, uma inteligência que nós temos para organizar um fluxo é que deve ser trabalhada. Porque não adianta eu ter um centro que vai atender 10 crianças por ano. A gente tem que entender a incidência por estado e por cidade. Isso é um outro dado que a gente, infelizmente, não tem. A gente tem dados grosseiros, a gente sabe que enquanto São Paulo tem quase 3 mil casos aí por ano de câncer, lá na região norte tem 600 e pouco. Então, pulverizar isso, e a gente sabe que quanto mais pacientes a gente tem, quanto mais pacientes a gente trata com a mesma patologia, mais a gente vai criando experiência de como tratar melhor esse paciente. Então, é uma visão diferente, na minha opinião. Eu acho que as autoridades, o Ministério da Saúde deveria rever esse ponto, porque o Ministério da Saúde, óbvio, ele é embasado na questão do SUS, que quer promover o acesso mais rápido e adequado em todas as regiões, mas a gente está lidando com uma doença que tem muitas especificidades. Então, eu tenho um linfoma de Hodgkin que vai precisar de um transplante, eu posso ter um linfoma de Hodgkin que vai precisar de 2 ciclos de quimioterapia. E os centros que podem estar habilitados não vão ter todos os recursos que são necessários. Eu queria entrar agora no assunto do bem-estar do adolescente que está em tratamento de câncer. Maria Paula, eu queria que você contasse para a gente, quando você teve o seu tratamento, você sentiu que os médicos lhe comunicaram da forma adequada? Você gostaria de ter recebido alguma informação diferente ou de ter sido tratada de forma diferente? Ou você conseguia entender tudo o que estava sendo explicado? Você acha que os médicos conseguem entrar na cabecinha do adolescente, fazer ele entender toda a complexidade da doença? Como que você sentiu isso? Sim, durante as consultas, eu sempre perguntava muito, eu sempre pesquisei muito também, saber, né? E eu acho muito importante, porque a doutora Geisa, por exemplo, ela explica muito mesmo. Então, quando eu tinha consulta com ela, ela falava sobre tudo. Então, eu já saía do consultório, assim, sabendo sobre o tratamento, como que ia ser feito. Assim que eu cheguei no hospital, explicaram como ia ser o meu protocolo, como ia funcionar, os efeitos colaterais. Então, eu já fiquei preparada, né, para todo o tratamento. Doutora Geisa, tem uma questão importante também. Como é que vocês conversam com esse paciente que está em tratamento sobre a sexualidade, sobre o que ele pode, não pode fazer durante o tratamento de quimioterapia? São temas delicados durante a adolescência, né? Esse adolescente, ele tem que sair da escola, ele fica isolado. Conta um pouquinho para a gente sobre esse aspecto. Então, vamos lá, tentar ser específica de adolescente. A primeira coisa que acontece é a gente bloqueia a menstruação porque você não quer coincidir o fato de estar com a plaqueta baixa com a menstruação, tá? E ainda assim a gente já teve vários exemplos de adolescentes que engravidaram enquanto estavam no tratamento.
Isso é um problema, principalmente quando você fala em leucemia mieloide crônica, que você toma uma medicação de forma contínua. Isso acarreta aí não só você ter que parar o seu tratamento, como uma formação uterina. Eu já tive, acho que 5 ou 6 pacientes, mas o bebê nasceu pequeno, mas nasceu bem, mas você teve que parar o tratamento. Então, o foco precisa ser a pessoa. É o tratamento. Ó, esse ano você vai gastar, você vai com você. É você que precisa ser tratado agora. Então, não vamos tirar o foco disso aqui. E então essa questão de sexualidade a gente trata, a gente pergunta, elas mesmas perguntam, chega um paciente, a gente pede para ter um caderninho e fala assim, olha, vai para casa à noite, que é de repente a hora que surgem os pensamentos, você anota, você pergunta. E tudo que você tiver dúvida, você pergunta, porque tudo que ficar, sair sem esclarecimento, se você errar, quem vai pagar é você mesmo, né? E até mesmo com criança menor, com 8, 9 anos, você tenta de forma mais lúdica explicar o diagnóstico para a criança, porque tudo que uma criança ou adolescente não entende, ele fantasia para pior. Muitas vezes, quase 99% das vezes, ele imagina coisa pior do que de fato é. Então, o paciente precisa ter no oncologista um aliado, precisa entender que está ali para ajudar e para poder tirar as dúvidas. A vida não precisa parar. Doença de Hodgkin, você deixa passar os 2 primeiros ciclos, vê como é o paciente. Se ele é um paciente que não tende a ter infecção e ter muitas complicações, você libera a escola, porque a defesa não cai tanto. Ao contrário da leucemia, que nos 6 primeiros meses a quimioterapia é muito intensa. E o número de vezes que essa criança vai ficar com a defesa baixa, não vale a pena correr o risco de mandar para a escola, porque com certeza vai pegar uma gripe, vai pegar alguma coisa que vai atrasar o tratamento. E, de novo, o foco precisa ser o tratamento. Tudo que se faz no primeiro tratamento, para não ter a recidiva, com certeza é melhor ter estratégia. Perfeito. Doutor Nevi, como é que estão as pesquisas clínicas para esse público? Bem, esse é um outro ponto, isso não é um problema nacional, é um problema global. Como a gente já falou anteriormente, em muitos lugares do mundo, essa população é meio órfã, ela não é nem do pediatra, nem do oncologista clínico, as dificuldades de acesso. E esse é um grupo de pacientes que foi o que sofreu menos impacto em melhoras de chances de cura nos últimos anos, se você comparar tanto com as crianças menores de 14 anos, quanto com o câncer realmente acima de 39 anos, onde as pesquisas clínicas são o principal foco. Então, essa também é uma lacuna muito grande, isso é globalmente. Isso é exemplificado, eu posso te dar alguns exemplos, por exemplo, um dos mais emblemáticos que a gente sabe, isso mudou já talvez na última década, mas muitos pacientes que tinham leucemia linfóide aguda, né, Geisa, esses pacientes que tinham 19, 20 anos chegavam para um oncologista clínico e eles acabavam utilizando os protocolos que eles utilizavam para tratar as leucemias do adulto. E esses pacientes não respondem de forma adequada a esses tratamentos, então a gente tem vários exemplos de pacientes que já estavam considerados como fora de possibilidade de cura e que conseguiram chegar a um centro especializado em oncologia pediátrica e, utilizando os protocolos de pediatria, esses pacientes conseguiram ser curados. Então existe... bom a gente, né, falar isso, que são 3 os tumores que a gente tem, que se estuda isso de fora do Brasil, da Europa e dos Estados Unidos, e diz bem que são os tipos de adolescentes que ficam melhores e têm a maior chance de cura quando utilizados os tratamentos, os protocolos infantis. Leucemia linfóide, tá? Os linfomas, não Hodgkins, e o osteosarcoma. O osteosarcoma é uma briga, eu não vou falar nem que é uma briga, mas o fato é que tanto a Europa e os Estados Unidos, eles usam uma quimioterapia em altas doses chamada metrotexate, que o adulto acaba não usando no protocolo dele. Isso implica em diminuição da sobrevida. Então, o que a gente tem feito nos lugares que eu trabalho, por exemplo, servidor do Estado, eu fui dar aula para a enfermagem e para os médicos aprenderem a usar e dosar, e não pode tirar uma quimioterapia
tão importante porque isso impacta na sobrevida do paciente. Então, esses tumores, o ideal é que, se não puderem, de alguma forma, ficar com a pediatria, por conta das burocracias do hospital, que pelo menos seja colocado nele, feito o protocolo infantil, que tem maior sobrevida. É quase como se a gente estivesse necessitando de um novo nicho de profissional médico, que contemple a formação de tumores pediátricos e também saiba lidar com as intercorrências de um paciente. Nós, pediatras, também não estamos aptos e nem nos sentimos confortáveis, às vezes, de atender um paciente de 30 anos, não porque a gente não sabe sobre o tumor e sobre como tratar o tumor, mas sobre as intercorrências, são diferentes, é um adulto. Então, ele também precisaria estar sendo assistido por uma equipe de clínicos e de oncologistas clínicos, porque seria essa integração que vai minimizar tudo isso. E a questão de estudos clínicos nessa faixa etária, ela realmente é significativa, porque, sem dúvida, o que a Geisa colocou aqui a gente sabe, mas a gente sabe que o perfil também de toxicidade, quer dizer, o quanto essa medicação, por exemplo, ela exemplificou com o metotrexate, que crianças suportam altas doses, o adulto não suporta. E o adolescente, a gente também vê que ele responde melhor às altas doses, mas ele também tem mais toxicidade do que a criança pequena. Então, está faltando estudo para a gente entender melhor o perfil de metabolização dessas drogas nessa população. Está precisando que a gente estratifique melhor esses tumores, porque também, do ponto de vista biológico, uma LLA, uma leucemia linfóide aguda do adolescente, por mais que ela tenha um perfil mais próximo do perfil pediátrico, é por isso que ela responde melhor, mas ela ainda assim é diferente. Então, estudos clínicos para essa população são necessários e devem ser estimulados. Perfeito. O Marco está perguntando se vocês acreditam que a gente poderia ter algum programa de rastreamento para o câncer infantil. Ele diz, pensando, por exemplo, no retinoblastoma, nós temos o teste do reflexo vermelho, né, na maternidade. E sobre os outros tumores, vocês acreditam que teria como fazer um rastreamento? O rastreio em oncopediatria, ele é extremamente difícil, não é o tipo de tumor que você pega igual o adulto pega um carcinoma na consulta geral de um check-up. Porque, como o Nevi falou, os tumores crescem muito rápido. Então, se eu faço o rastreio, passou hoje no pediatra e fez um hemograma, está normal, isso não quer dizer que mês que vem ele não pode ter uma leucemia. As doenças são agudas, então por isso que chama leucemia linfóide aguda. Então é muito mais racional que você dissemine as informações dos sinais e sintomas para que os pais, a professora, que todo mundo pode ficar atento àquilo e entender que isso pode ser. Então, quando eu estou pálido, quando eu emagreci, quando eu estou com a barriga maior, ou seja, hépato espleno, com manchas roxas pelo corpo, está esquisita essa criança, pode ser uma leucemia, vou fazer um hemograma. E ela pode ter passado mês passado no pediatra e não quer dizer que ela vai passar o ano inteiro bem, entende? Então, o ideal é disseminação de informação, que você fica... E não adianta fazer uma campanha, você daqui a 3 meses de novo, e ela tem que ser de forma contínua, até a população toda estar atenta, de forma que você vai ver um caroço no pescoço, isso não é cachumba, isso não é normal. Você vai ver o osteosarcoma, eu gosto de falar sempre, é uma dor, a pessoa para de fazer atividade física, se jogava a bola, para de jogar, ele acorda de madrugada com aquela dor, aumenta o volume. E mesmo assim, mesmo em São Paulo, você vê chegar uns osteosarcomas que já tem que ir direto para amputação. Então, o que é isso? Por que isso acontece? Então, talvez falte colocar isso mais no rádio, mais na TV, colocar, sei lá, na escola. Eu não entendo por que tamanha é a dificuldade que a gente tem. Sabe, doutora Geisa, eu acho que a gente precisa de um programa de educação para o câncer infantil. Educação das famílias, das mães, na escola, talvez nas escolas, né, cartilhas com essa informação, porque eu percebo que, assim, e eu posso te dizer isso porque antes da minha filha adoecer, eu não tinha a menor ideia que existia um câncer no olhinho de um bebê. E eu imagino que muitas mães, talvez muitas que estão aqui nos assistindo, jamais tinham conhecimento de tudo que vocês estão nos colocando. Então, de fato, sim, precisamos basicamente de uma nova educação para o câncer infanto-juvenil, né? Sim. Justo.
Sem dúvida. Nesse campo só de rastreio, isso é uma outra grande diferença entre o câncer pediátrico e o câncer do adulto, né? O adulto, ele vai desenvolver... O câncer é uma doença do envelhecimento. Então, por isso que quanto mais a gente vive, maior vai ser a nossa chance de ter câncer, porque a gente está exposto a uma série de substâncias carcinogênicas ao longo da nossa vida, questões de algumas infecções virais, como HPV, câncer de colo de útero, enfim. Então, nessas situações é possível você fazer um rastreamento. Em criança isso é bem pouco útil, infelizmente. Está havendo vários estudos para tentar mudar um pouco essa realidade, para entender, porque uma das perguntas que mais os pais fazem é por que o meu filho tem câncer? Né? E a gente tem pouca resposta para isso, porque a gente sabe que, como a Geisa falou, é uma doença aguda, a gente não sabe quais foram os fatores de risco que aquela criança se expôs para eventualmente desenvolver aquele tipo de câncer. Mas eu quero falar nessa questão, em relação ao rastreamento, que existe uma outra lacuna. A gente sabe que 10 a 15% dos cânceres eles estão relacionados a uma síndrome de predisposição genética ao câncer, e essas crianças têm que ser identificadas porque elas podem ser, sim, acompanhadas com um olhar específico para os tipos de câncer que aquela síndrome está relacionada. Seria então, um aconselhamento genético? Sim, a gente, por exemplo, às vezes encontra muito na prática crianças com neurofibromatose, que é uma doença extremamente prevalente, que são aquelas manchas que parecem café com leite, disseminadas, e que nunca o pediatra que atende essa criança entendeu que aquilo não é uma coisa normal. E essas crianças, por exemplo, podem fazer e podem ter um olhar diferenciado em relação à chance de desenvolver câncer, porque a neurofibromatose ela está associada a uma chance ao longo da vida, e existem cânceres que podem acometer a faixa etária pediátrica e que às vezes simplesmente não foi nem referenciada para um oncologista, para que um oncologista possa acompanhá-la. Então a gente pode dar inúmeros exemplos, por exemplo, crianças que na realidade às vezes não têm síndrome, mas têm algumas anomalias congênitas que não deveriam passar despercebidas por um pediatra. Às vezes uma criança tem um lado um pouco maior do corpo, tem uma perna maior do que a outra. A gente sabe que identificando alguns sinais, algumas características físicas da criança, também estão relacionadas com a chance de desenvolver tumores abdominais. Então, é papel do pediatra identificar essas anomalias e saber que aquele paciente tem risco de desenvolver, por exemplo, um tumor no rim. E ele pode, de forma eficiente, solicitar, às vezes não precisa nem caminhar para um oncologista, mas se ele sabe que isso a gente chama de hemihipertrofia, um lado um pouco maior do corpo, que aquela criança que tem hemihipertrofia, ela pode desenvolver um tumor abdominal, por exemplo, um exemplo é o nefroblastoma, que pode ser detectado por um ultrassom, ele deve solicitar um ultrassom a cada 3, 4 meses, porque você pode detectar um nefroblastoma em um estágio muito inicial. Então, o que a gente vê é que muitas vezes essas crianças que têm essas alterações, que poderiam ter se beneficiado de um rastreamento, não foi feito. Perfeito. Gente, infelizmente a gente está chegando no fim dessa mesa. Eu quero agradecer muito, doutora Geisa, doutor Nevi, Maria Paula, quero te agradecer demais pela generosidade em compartilhar com a gente e queria deixar esse último minutinho para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão aqui com a gente e estão acompanhando a gente pela internet. Eu queria mandar um abraço para todos que também me acompanham, né? Para todo mundo que cuidou de mim, né, durante essa minha fase, as pessoas da saúde, as pessoas que me mandaram orações durante o meu tratamento, né? E eu acho muito importante todo mundo falar sobre o diagnóstico precoce, porque ele faz toda a diferença mesmo. Se eu tivesse, que nem vocês falaram, descoberto cedo, eu teria feito menos químio, teria feito um tratamento mais leve, né? Então, para ver que a sobrevida, a taxa, né, da pessoa de ficar bem é muito maior, né? Eu, graças a Deus, estou aqui bem, né? Estou com os cabelos grandes já, fiquei carequinha, mas isso não me abalou de forma alguma, né? Então, acho que é uma forma da gente enfrentar tudo isso, porque o câncer ele não é uma sentença de morte, né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso. Obrigada. Doutor Nevi, sua mensagem final? Eu vou pegar mais um gancho, eu achei todas as falas dela maravilhosas. A gente tem que parar de estigmatizar o câncer. A gente não tem que ter medo do câncer. Quando se fala que a gente tem poucos pediatras oncologistas,
às vezes a gente vai se apresentar, né, Geisa? Às vezes até para colegas médicos. Ah, você é o quê? Ah, eu sou pediatra. Ah, tá. Ah, eu sou oncologista pediatra. Eu quero você longe de mim. Né? Então, a gente tem que estigmatizar a história, o câncer. Eu acho que a gente tem essa história, a sociedade, de um modo geral, tem essa visão equivocada de que câncer é igual à morte. Isso é uma coisa do passado, gente. O câncer está sofrendo uma revolução gigantesca e talvez essa associação entre câncer e morte é justamente porque a gente, como sociedade, nunca conseguiu oferecer para o paciente com câncer o que de fato ele precisa para vencer a doença. É óbvio que a gente sabe que o câncer é uma doença realmente que em algumas situações é fatal, mas você também, e isso nós oncologistas pediátricos sabemos muito bem que quando a gente não consegue ofertar a cura para o paciente, mas a gente consegue ofertar o conforto na fase de cuidados paliativos e de terminalidade. E não existe nada que pague, mesmo após a morte de um filho, um pai abraçar, a mamãe abraçar a gente e dizer muito obrigado, porque eles sabem que tudo foi feito para a gente tentar salvar uma vida. Então, o câncer é uma doença complexa, sem dúvida nenhuma. O câncer da criança e do adolescente jovem tem várias especificidades que têm que ser olhadas de forma diferente pelas autoridades e pela sociedade e entender, a gente precisa tirar esse estigma de que eu tenho câncer, eu vou morrer. E a gente tem uma comunidade de profissionais que estão altamente capacitados para tratar essa doença no Brasil. Obrigada. Obrigado. Doutora Geisa. Eu acho que, de mensagem final, eu sou fã número 1 do TJCC, porque aqui é todos juntos contra o câncer. Isso significa que o paciente, de alguma forma, precisa estar envolvido. Então, quando você pega a Europa e Estados Unidos, e você vê lá um índice de cura de acima de 80%, na verdade é 90%, não tem justificativa para São Paulo não ter isso. Não tem justificativa para o Sul e Sudeste não ter esse número. Então, existe cura para o neuroblastoma? Sim, lá fora existe. Então, a gente precisa associação de pais. Não tem associação de pais de neuroblastoma. O que é isso? Se unirem, fazerem pressão para a gente ter o tratamento aqui. E quando eu falo isso, eu digo também o CAR-T, que agora Ribeirão Preto fez a parceria com o Butantan, e isso vai ser muito importante para os adolescentes, para os linfomas refratários, para as leucemias refratárias, que são mais comuns nessa faixa etária do que em criança menor, precisa se unir. Então, a tecnologia ela existe. Quando você compara o tratamento de uma criança ou adolescente com de adulto, que tem muito mais imunoterapia, ela é barata. E essa criança, esse adolescente, vai devolver para a sociedade, porque ele vai viver até 80 anos. Então, não tem justificativo para a gente não se unir e não dar um tratamento decente. E quando você pensa que a gente trabalha no SUS, significa que o pessoal do Norte e do Nordeste precisa também ter acesso a essa tecnologia, ainda que seja de forma de transferência de paciente. Não é o ideal, o Nevi já falou isso, mas é o que a gente tem para hoje. Mas eu acho mais importante a união aqui para brigar para os seus tratamentos. Isso tudo que o Nevi falou, a gente tem cura, gente. Como assim não tem cura? Por que as pessoas não se unem? Né? E é essa a mensagem que eu queria passar. Eu acho que todos nós juntos vamos conseguir, talvez, quebrar esse medo que a gente tem da palavra câncer e parar de associar a morte e associar a vida. Nós podemos fazer isso, né? Acho que essa mesa foi muito importante para a gente ver tudo que pode ser feito e agora o que cada um de nós pode fazer para tentar contribuir nesse sentido, né? Muito obrigada, eu amei, foi uma honra participar dessa mesa com vocês. Muito obrigada a todos vocês que participaram. As próximas mesas do Congresso voltam agora às 11 horas e vocês podem ficar à vontade para aproveitar esse intervalo para participar das ativações e conhecer o trabalho de várias organizações que ajudam pacientes e famílias com câncer aqui na Sala São Paulo. Muito obrigada e até a próxima.